Olá a todos. Hoje estaremos apresentando um pouco mais sobre o Caderno 7, que fala sobre a responsabilidade na construção civil. Esse vídeo é feito como avaliação parcial na disciplina de ética profissional, curso de engenharia civil no IF Goiano de Rio Verde, no módulo 1 EAD. O grupo é composto por mim, Juliana Nobre, e pela Letícia Cruvinel. Bom, nós vamos começar falando sobre as fissuras, assunto esse abordado pelo autor, a fim de um estudo de casos sobre situações mais comuns e erros mais comuns ou problemas patológicos mais comuns na construção civil. Então, as fissuras é um dos principais problemas patológicos, né? É um problema patológico muito comum em obras. Esse problema pode surgir desde a concretagem, desde o momento que o concreto é lançado, até anos após a concretagem, certo? Então, ele pode acontecer ali na primeira semana após a minha concretagem, ou no primeiro dia, ou até daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Essas fissuras, elas podem servir como alerta de um estado perigoso para a estrutura, né, para a gente passa ali e vai ver que tem alguma coisa acontecendo ali, né, porque não é normal fissuras acontecer, e também ela serve de constrangimento psicológico. O que isso quer dizer? Um leigo que passar ali e ver uma fissura, ele vai entender que tem alguma coisa errada. As fissuras são muito comuns em épocas de temperatura ambiente elevada, que faz com que o processo de cura do concreto seja mais dificultado. O concreto vai precisar de mais água no seu processo de cura, consequentemente, tem maior risco de fissurar, não só pelo processo de cura, mas também o seu calor de hidratação ali dentro da estrutura do concreto em si. Essas fissuras, por mais que com o tempo a gente evolua, né, e as técnicas construtivas estejam sempre em evolução, essas fissuras se tornaram mais comuns do que antigamente, devido às modernas práticas de construção. O que isso quer dizer? Antigamente, não se tinha, até tinha necessidade de fazer obras rápidas, né? Mas a gente não tinha as técnicas para isso. A gente não conseguia fazer uma obra de forma rápida. Hoje em dia, se desenvolveram várias técnicas que a gente consegue executar uma estrutura de forma rápida, encurtando o período de escoramento, moldagem, desmoldagem de formas. Então, antigamente, esse processo, ele evitava que essas fissuras acontecessem porque ele era mais devagar, né? Hoje em dia, a gente lança um concreto na parte da manhã e à tarde já está endurecido, né? E antigamente as coisas eram bem devagar, concreto moldado em loco ali. Hoje em dia a gente tem uma tradição maior em utilizar concreto usinado, com a facilidade de maior agilidade na obra. E essas técnicas, às vezes, elas visam muito a agilidade e não prevê problemas patológicos que podem acontecer na estrutura devido a isso. Mas essas fissuras, por mais que seja ali algo constrangedor de se ver na estrutura, elas às vezes não são consideradas deficiência estrutural. Essa deficiência estrutural só vai se dar, depende da origem, né? Depende da intensidade dessa fissura, da magnitude do quadro de fissuração. O que isso quer dizer? Eu vou ter que pegar minha fissura e vou ter que investigar o que ela está querendo me contar, né? Eu vou ter que investigar por que ela está sendo causada e o que levou ela para ela poder surgir ali. Então, Helene, em 1988, enuncia que os problemas patológicos, eles são evolutivos, né? Então, o problema patológico que aconteceu ali na hora, provavelmente, ele vai seguir durante a idade da estrutura e ele tende a se agravar, né, com o decorrer do tempo. Então, um probleminha ali que na hora, às vezes a gente fez vista grossa e não corrigiu para poder evitar um problema patológico, ele pode crescer, né, dar origem ao problema patológico, e esse problema patológico ele vai crescer ao longo do tempo, né, como, por exemplo, citado, né, no caderno, é a situação de uma fissura do momento fletor, por exemplo,
ela vai dar abertura ali na minha estrutura para acontecer a corrosão de armadura, né? Por ali, agentes físicos vão corroer a armadura e pode ser que comprometa a estrutura. Então, uma fissura de momento fletor que às vezes não teria tantos prejuízos, ela vai dar abertura para que o aço entre em contato com o ar, se oxide e corroa a armadura. E com isso se condene a estrutura. E no caderno é falado sobre vários tipos de fissura, né? Eu vou falar um pouco mais sobre os tipos mais comuns. A primeira delas é a fissura por retração, que ela é causada devido à diminuição do volume do concreto, né? Essa diminuição do volume do concreto, ela acontece devido à evaporação de água da massa de concreto em si, ali no seu processo de endurecimento, né, no seu processo de cura, e também ali depois da concretagem, é sempre importante que a gente faça o processo de cura com uma lâmina d'água, né, principalmente em lajes, e às vezes se não acontecer isso, e a secagem superficial acontecer totalmente, né, o concreto ele não vai conseguir fechar os seus poros, e aí vai acontecer a fissura por retração. Outro tipo de fissura bastante comum é a fissura por variação de temperatura. É causada devido à variação de temperatura, né, entre suas duas extremidades. Um exemplo muito comum é em lajes, né, uma laje ali de cobertura, por exemplo, que na parte externa dela vai estar submetida a uma temperatura mais elevada e a parte interna uma temperatura menos elevada. Essa diferença de temperatura vai ocasionar esforços ali que vão gerar a fissura, provavelmente na parede ou até mesmo na laje ali, né? Não só por variação de temperatura na superfície dos materiais, esse tipo de fissura também ocorre quando a gente usa materiais diferentes, com diferentes coeficientes de dilatação, que podem ocasionar uma fissura também da mesma forma, mesmo que as duas extremidades estejam na mesma temperatura. Fissura mais comum, né, é a fissura por esforços, ela é gerada devido a esforços. Então, quando a minha peça está submetida a esforço de tração, compressão, flexão e cisalhamento, e esses esforços, às vezes a estrutura não está bem estruturada, não está bem armada para poder evitar, né, essas fissuras. Então, o primeiro caso da tração, a fissura ela vai, a minha estrutura vai ser tracionada, todo mundo sabe que o concreto resiste muito pouco à tração, né? E às vezes não está armada ali o suficiente com o aço, e aí ela vai fissurar, né? Segundo caso, a minha estrutura é submetida a esforço de compressão, provavelmente ali por falta de estribo na sua armadura, vai acontecer também a fissura. Também tem a fissura solicitada, causada pelo momento fletor, né, pela flexão, que vai fazer com que se fissure bem ali na parte mais tracionada, né? E as fissuras por cisalhamento em viga também, a gente sabe que pode acontecer. Outra fissura, e uma das mais graves, vamos dizer assim, né, porque acaba que condena mesmo a peça, é a fissura por corrosão da armadura. Por que ela acontece, né? O aço, quando ele oxida, ele produz resíduos de volume muito maior que o aço anterior. E aí esse aumento de volume dele vai causar tensões de tração na estrutura ali e vai resultar na fissuração. Vai deixar aberto e vai começar a, vamos dizer, usar o termo despedaçar ali, até que a estrutura não aguenta mais os esforços, se for um pilar, por exemplo, vai aguentar os esforços superiores e inferiores, e vai condenar provavelmente a estrutura, pode acontecer que caia, né, alguma coisa desse tipo. Outra fissura também comum é a fissura por recalque de fundações. Esse tipo de fissura, ele é causado devido
ali no processo de fundação, que às vezes não foi feito a terraplanagem da forma correta, ou não foi projetada a fundação da forma correta, o recalque nos pilares, né, vai ocasionar o deslocamento vertical, e lá nas vigas vai acontecer esse deslocamento também. E aí vai acontecer a fissura nas paredes, né? É onde a gente vê muito em, em prédios, né? Essas fissuras próximas à viga, janela e tudo mais. Agora, em seguida, a gente vai passar um vídeo explicando mais um pouco sobre as fissuras causadas devido aos cimentos de hoje em dia, né? Explicando por que, mesmo mais evoluídos, a gente está mais suscetível a fissuras na atualidade. Olá pessoal, quem está falando é Silvio Andrade, eu sou engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia, que é uma empresa que sempre se prestou a divulgar conhecimentos. E agora estamos entrando numa nova geração, que é a geração do YouTube, para dar algumas dicas e informações sobre algumas tecnologias que nós empregamos muito na nossa engenharia civil. Para essa primeira dica, nós imaginamos em falar sobre por que é que o concreto atual fissura mais do que os concretos de antigamente. Não, seria lógico, já que nós temos uma tecnologia muito mais avançada, muito mais controle tecnológico, e seria de se esperar que esse concreto nosso fosse um concreto mais durável. Então por que ele entra em tanto estado de corrosão? Por que ele entra em tanto estado de patologias? A explicação está diretamente relacionada com o nosso cimento atual. O cimento atual, devido às exigências que nós temos para que executamos uma concretagem mais rapidamente do que antigamente, retirando as formas, nós tivemos que fazer algumas modificações nesse nosso cimento que gerou alguns problemas patológicos. Ou seja, antigamente, o nosso cimento, nós vamos falar prioritariamente da área da composição básica do cimento, todo cimento é composto de silicato tricálcico, silicato dicálcico, ferroaluminato tetracálcico e aluminato tricálcico. Ou seja, essa é a composição básica, fora todas as outras composições, todos os outros elementos. Então, o que aconteceu? Nas décadas passadas, de 30, 40, o cimento tinha uma composição em torno do silicato tricálcico e o silicato dicálcico de 70%. Só que a grande maioria desse produto era de silicato dicálcico, que tem um menor calor de hidratação. Com isso, você gera um menor calor quando o concreto está com seu modo de elasticidade pequeno, ou seja, quando ele está na fase de moldagem. Então, o que acontece? Ele tinha um pouco calor de hidratação. Este pouco calor de hidratação gerava menos dilatação e ele retraía menos fissuras, menos trinca. O que ocorreu no cimento atual? Nós invertemos esses valores. Nós colocamos muito mais silicato tricálcico, que tem um calor de hidratação muito maior do que o silicato dicálcico, gerando, quando da mistura e lançamento na estrutura, um maior calor de hidratação, uma maior dilatação e, quando ele esfria, uma maior retração, gerando esforços e trincas devido à retração do concreto. Esse é um dos primeiros motivos pelos quais nós temos que os nossos concretos atuais fissuram mais do que antigamente. Tá? Então, tem outras consequências que nós vamos tratar na próxima dica. Tá? Se você gostou, compartilhe. Até a próxima. Ação judicial. Eu vou estar falando um pouco sobre o que é ação judicial, sobre o erro que é cometido durante a vida de trabalho, não só do engenheiro, como de qualquer outro serviço. Então, vamos começar com a ação judicial. O que é a ação judicial? É quando duas partes que discordam de um fato e os envolvidos não conseguem resolver o pagamento da dívida. Então, eles procuram outro meio para poder fazer essa negociação. Os tipos de ações judiciais. Temos a audiência,
que é um ato processual solene, público, que é dirigido por um juiz para que colha a prova oral e ouça pessoalmente as partes com o fim de resolver o processo. O outro tipo de ação judicial é a petição. É um pedido a uma autoridade, como um funcionário governamental ou uma entidade pública. Ele é um documento oficial que é assinado por vários indivíduos que concordam com a mesma ideia. E o pedido, que é um meio que realiza um pedido de recuperação judicial através de um documento. A falha ou erro, aspectos psicológicos. Um dos maiores aspectos psicológicos que leva a cometer falhas ou erro no trabalho é o desgaste psicológico, tanto pela cobrança que nós fazemos de nós mesmos durante a execução do nosso serviço para tentar sair o mais perfeito possível, ter uma qualidade maior. A gente se cobra demais e com isso vem o desgaste psicológico. E depois de cometer algum erro, por não ter saído como planejado, que seria por a gente tentar entender por qual motivo não tomamos uma atitude no início do surgimento de um problema ou de uma possível falha. Por exemplo, na atividade de uma construção. Por que a gente já não resolve antes que fique pior, antes de chegar a causar um dano maior? Então, o desgaste psicológico pode vir de antes de acontecer o erro até após acontecer o erro. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante: Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem, só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem, a família perfeita, Eva, a companheira, não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total, o dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra, nosso mundo é cheio de regras, só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não? E não deu certo.
não deu certo, aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errare humanum est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo. Comportamento do ser humano com seus erros e falhas. A primeira justificativa que a gente leva, que damos para nós mesmos, é uma maneira de assumir, seria que errar é humano. Porque essa ideia é certa. Ela não se atende para uma responsabilidade que se impõe na aceitação. Ela nos deixa assumir os nossos erros. Porque, como diz, acertar também é humano. Então, o que contradiz o que é errar é humano. Pois, na grande maioria, nós mais acertamos do que erramos. Pois, sem o erro, o ser humano não evoluiria, nem construiria. É uma forma de evoluirmos fisicamente, praticamente e mentalmente. Outra justificativa que também levamos muito para tentar justificar os nossos erros é que foi tentando acertar que aconteceu o erro, que se sujeita a estar errando, aceitando intimamente a possibilidade de errar, que a gente pode justificar o nosso erro tentando fazer o máximo para que tenha acertado. Consequências e maneiras de enfrentar o erro. Há um embasamento de que diz muito sobre as consequências e maneiras de enfrentar o erro, que seria que nada ocorre por acaso. Nos processos mentais, tudo tem uma causa atribuída, sendo uma para cada pensamento, sentimento, ação, e principalmente as decisões teriam uma origem casual. Isso diz que nós nos tornamos responsável por suas ações. Somos responsáveis pelas ações que tomamos, pelas iniciativas, que tudo é diante das escolhas e decisões que nós tomamos, podendo ser um erro ou acerto. Dessa forma, mostra que somos responsáveis por tudo que acontece, nem sempre sendo bom ou ruim. O engenheiro tem que estar preparado para construir não somente algo, como também um futuro. A arte de construir, situação paradoxa. Construir e edificar são situações diferentes, paradoxalmente. Um modo positivo, um momento de sonho. A construção é mais do que fazer um serviço para ver a construção pronta. É querer ter satisfação no que a gente faz. Ver que é um momento de sonho, saber que depois de pronto vai estar tudo perfeito, tudo do jeito que a gente gostaria, para outros amigos, para outros clientes nos indicar, tentar fazer de tudo de maneira perfeita. E não apenas ir lá apenas para construir e fazer de qualquer maneira. Então é importante que identificamos a diferença de construir e edificar. E por hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenham tido uma boa compreensão da diferença das coisas e aceitações dos erros.
e obrigada.